alegria. A nós é anunciado que o Salvador vem. Ele vem pela hospitalidade de uma jovem que acolheu com seu sim a grande proposta de Deus. Alegre, cantemos. Lembra, Senhor, o teu amor, fiel para sempre. Que os inimigos não triunfem sobre o povo. De suas angústias, ó Senhor, livra a sua gente. Senhor, meu Deus, a ti eleva minha alma. Em ti confio que eu não seja envergonhado. Não se vergonhe quem em ti põe sua esperança, mas sim quem nega por um nada sua fé. Lembra, Senhor, o teu amor, fiel para sempre. Que os inimigos não triunfem sobre o povo. De suas angústias, ó Senhor, livra a tua gente. Amém. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade
vida eterna. Cantemos com alegria o nosso hino de louvor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Deus e Pai, nós vos louvamos, glória a Deus. Adoramos bem, dizemos glória a Deus. Damos glória ao vosso nome, glória a Deus. Vossos dons agradecemos. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Senhor nosso Jesus Cristo, aleluia. Unigênito do Pai, aleluia. Voz de Deus Cordeiro Santo, aleluia, nossas culpas perdoa. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós que está junto do Pai, aleluia, como nosso intercessor, aleluia, acolhei nossos pedidos, aleluia, atendei nosso clamor. Glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia, glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Vós somente sois o Santo, aleluia, o Altíssimo Senhor, aleluia, com o Espírito Divino, aleluia, de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia, glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a todos nós. Apresentamos no altar do Senhor aquelas que são as intenções da nossa comunidade, as intenções que trazemos no coração, rezando de modo muito especial por todas as famílias da nossa paróquia. Oremos. Ó Deus, quisestes que o vosso Verbo se fizesse homem no seio da Virgem Maria. Dai-nos participar da divindade do nosso Redentor, que proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará
Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quiseste, mas abriste, Senhor, os meus ouvidos. Não pedisse oferta nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faça a vossa vontade. Guarde meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei, não calei vossa graça e verdade, na presença da grande assembleia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito ao meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: Tu não quisestes nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. Ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados, pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória que recebe de Deus Pai. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu-lhe: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A solenidade da Anunciação que nós celebramos hoje é uma verdadeira festa na vida da igreja. Só que deve ser também uma verdadeira festa no coração de todos nós cristãos, porque o próprio mistério do que nós celebramos hoje se manifesta de dentro para fora e não de fora para dentro. O que eu quero dizer? A festa da solenidade não deve ser para nós cristãos e cristãs, batizados e batizadas, um evento exterior a nossa realidade. Pelo contrário, deve ser a explosão de uma alegria interior, justamente pelo mistério que nós estamos celebrando. Então vamos tentar entender que mistério é esse, para que assim possamos entender o sentido da alegria que permeia o que nós estamos celebrando, né? O pano de fundo do que nós celebramos hoje é o tema da alegria. E por que alegria? Porque nós estamos a exatos 9 meses do nascimento do Salvador.
A solenidade de hoje, né, é justamente celebrar o encontro entre a divindade e a humanidade, que é o que nós ouvimos no Evangelho. A humanidade que por tantos momentos, nos altos e baixos da história, em situações de profunda graça e outros de tremenda desgraça, finalmente ela é abraçada de modo pleno e definitivo. Pleno e definitivo. Com a encarnação, Deus definitivamente abraçou a história. Por mais que nos criou livres e diante dos nossos erros, Ele viu que era necessário se fazer ainda mais próximo. Então, a solenidade de hoje é a festa da encarnação. E próprio pelo termo encarnação, é o motivo pelo qual eu dizia, a festa de hoje não pode ser algo exterior a nós, mas é algo interior. Porque encarnação, palavrinha que tem origem na língua latina, quer dizer justamente dentro, in carnis, dentro da carne. Deus, sendo Deus, né, Ele desce de sua condição transcendente e entra na condição imanente, ou seja, Ele abraça a carne. Mesmo sendo superior à realidade humana, Ele desce. É o que a teologia chama mistério da condescendência de Deus. Deus desce para ficar com. Isso significa condescendência. Ele desce de sua grandeza, de sua majestade, de sua onipotência para estar conosco. E por isso, encarnação significa isso. Ele entrou na carne. Ele não salva a humanidade estando fora da nossa condição. Pelo contrário, Ele entra em tudo e por tudo. Ele mergulha na nossa condição humana, assumindo sobre si o pecado. Por isso, não destoa de forma alguma na liturgia celebrar a solenidade da Anunciação dentro do tempo quaresmal. Porque Ele, sendo Deus, ao entrar na nossa condição de pecado, Ele paga um alto preço para nos salvar. Então nós, historicamente, sim, celebramos hoje 25, porque estamos a exatos 9 meses do seu nascimento. Hoje foi o grande dia do diálogo, né, de Deus com a humanidade, ou seja, o anjo que representa o próprio Deus é seu porta-voz, os anjos são os mensageiros de Deus, e Maria se faz porta-voz da humanidade, né? Em Maria, cada um de nós, como vimos no Evangelho aqui, né, ela está representando cada um de nós. Ela fez a nossa vez, ela dialogou com a divindade. E nós, se ouvimos com atenção o Evangelho, perceberemos que o mistério de hoje não se trata somente de um diálogo no qual Maria nos representa e intercede por nós, mas vai muito além. Através da sua generosidade de coração, Maria dá um sim a Deus a favor de todos nós. Ao contrário de Eva, que não conseguiu ser porta-voz da humanidade, em Maria nós temos a verdadeira intercessora. Por isso que a teologia chamará Maria também de a medianeira. Jesus é o mediador por excelência, só Ele salva. Mas Maria, na sua humanidade, pela generosidade de coração e de seu sim, ela se torna com Ele, com Cristo, a medianeira da humanidade. Por isso a salvação nos foi alcançada. E esse é o grande mistério que hoje celebramos. O mistério de amor, né? Porém, esta data, ela tem também todo o seu sentido espiritual, vai além, né, do mero calendário dos 9 meses. E o sentido espiritual, que é justamente o que a liturgia da palavra de hoje vai nos convidar a viver este dia como uma festa, né, para perceber qual o sentido do que a solenidade tem a dizer para cada um de nós. É importante fazer essa pergunta. Por um lado, eu celebro um ato litúrgico que me é proposto como solenidade. Mas o que esse ato litúrgico proposto tem a dizer para a minha vida pessoal?
né? Em que isso vai transformar a minha existência, aumentar a minha fé ou até me aproximar de Deus? Aí é justamente a liturgia da palavra que vai nos ajudar a encontrar a resposta para isso. Primeiro, a primeira leitura de hoje, o texto do profeta Isaías. O contexto histórico primeiramente. O rei Acaz está com seu reino ameaçado. Os inimigos se aproximam, ele está prestes a perder o poder. Desesperado, Acaz começa então a fazer alianças aqui e acolá, né? Como muitos políticos fazem ainda hoje. Quando se sentem ameaçados, começam a fazer alianças. E o grande problema é que Acaz, ele esquece de pedir ajuda para Deus. Ele vai atrás só de recursos humanos. E é por isso que o profeta, então, ele vai incomodar Acaz. Ele vai dizer assim: mais do que fazer alianças, por que você não pede um sinal para Deus? Só que a falta de fé de Acaz é tamanha, né, que ele dá até uma resposta falsamente religiosa. Ele diz assim: não é justo tentar o Senhor. Mas ele não falou isso por causa de um sentido profundo religioso. Pelo contrário, é porque não confiava mesmo. Diante da desconfiança de Acaz, aí Deus reage. Ele diz assim: por causa disso, eu enviarei um sinal. Por causa da falta de fé de Acaz. Porque Deus não se limita às nossas resistências. Então, ele ultrapassa não só a infidelidade, mas a desconfiança de Acaz. E ele diz assim: vou dar um sinal por excelência. Uma virgem conceberá um filho. Esse filho, ele vai fazer parte da descendência de Davi e o nome dele será Emanuel. Emanuel, que em hebraico significa Deus conosco, né? Por ser da descendência de Davi, esse filho não se restringe somente a um filho de Acaz, que depois vem a nascer de fato. Então, por muito tempo, Ezequias, filho de Acaz, né, foi interpretado como essa profecia aqui. Mas nós sabemos, para nós cristãos, que aqui é muito mais do que Ezequias. Por quê? Porque a descendência de Davi prometeu, como vimos no Evangelho, um filho que viria para assumir o trono e o seu reino não teria fim. Então isso não se configura com Ezequias, filho de Acaz. O profeta aqui estava falando de algo muito maior, que viria muito depois. Então, com isso, né, o que essa primeira leitura tem a nos dizer? Primeiro, vem nos provocar sobre a nossa confiança em Deus. Estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo desafiador, onde os nossos inimigos não são inimigos terrenos, mas é um inimigo invisível. Um inimigo invisível que não vem sozinho, mas vem acompanhado do pior inimigo que nós todos tememos, que é a morte. Diante dessa situação de ameaça, a grande provocação da solenidade de hoje para nós: nós vamos ficar fazendo alianças ou nós vamos renovar a nossa confiança em Deus? Nós vamos desesperar porque confiamos mais, né, nos recursos humanos dispostos por nós, através da medicina, não excluindo a importância de tudo isso. Mas onde está, de fato, a nossa verdadeira confiança? Será se, como Acaz, para fugir do risco, né, no qual sentimos a nossa vida ameaçada, nós vamos também fazer as nossas alianças internas e humanas para sobreviver? Ou vamos aproveitar a oportunidade do momento crítico para reforçar em nós a verdadeira aliança que Ele antecipou, Deus, antecipou? A solenidade da Anunciação é justamente não só o cumprimento de promessas que Deus fez em todo o Antigo Testamento, mas é a renovação da aliança para com a humanidade. É por isso que eu disse que Maria, ela fala por cada um de nós. No diálogo dela com o anjo Gabriel, Maria está falando por cada um de nós.
com seus medos, suas inseguranças, suas dúvidas. Então a aliança foi renovada, mas nós confiamos nela? Na segunda leitura de hoje, a grande provocação é em relação aos sacrifícios, animais, humanos e assim por diante, ou aos outros sacrifícios que nós fazemos. A grande provocação que a carta aos Hebreus nos faz, ao apontar Cristo como o único e verdadeiro sacrifício, sacrifício esse que nós estamos preparando para celebrar na Sexta-feira Santa, o autor aos Hebreus vai dizer que o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus não são sacrifícios animais, muito menos humanos, como já aconteceu na história da humanidade, mas o sacrifício da própria vontade. E esse é o ponto central da solenidade de hoje. O sacrifício da própria vontade. Esse sim salva. É o único sacrifício que salva. Até mais do que as nossas penitências. Até mais do que os nossos jejuns. Quando nós verdadeiramente, não falsamente, mas verdadeiramente nós sacrificamos a nossa vontade a favor da vontade de Deus em nossa vida. Mesmo quando a vontade dele não é tão clara. Basta observar novamente o Evangelho. Maria fica sem entender muita coisa. Ela tem muitas dúvidas, ela tem medo. Mas no final das contas, ela que tinha um projeto, já ia se casar. Maria, como muitos de nós, ela já tinha seu projeto pessoal. Ela não tinha por que obrigatoriamente fazer a vontade de Deus. Já estava prometida em casamento. Já era a esperança da família. Ela também tinha dúvidas, medo do que Deus estava propondo. Mas no final do Evangelho, ela sacrifica os seus projetos pessoais, ela sacrifica a sua vontade para fazer prevalecer a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então Maria, ela supera a dúvida de Acás, que não confia. Maria então é símbolo da confiança, ao contrário do rei Acás. Confia mais nos planos de Deus do que nos próprios. E Maria, que antecipa também a atitude de Jesus, ela é o símbolo do sacrifício da própria vontade para fazer prevalecer a vontade de Deus. E é por isso que fomos salvos. E para terminar, esse elo entre a segunda leitura e também o Evangelho, a salvação que nos foi alcançada através do Cristo, ela não encontra a sua razão plena no ato horrendo e violento da morte de Cristo na cruz. Por mais que foi necessário que ele morresse na cruz para nos salvar, o que nos salvou não foi a morte de Cristo na cruz, mas foi o fato de que ele fez a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai passou pela lógica da morte, mas o que nos salva não foi a morte, e sim a ressurreição. É por isso que na segunda leitura ele diz, que Deus, o próprio Cristo falando com o Pai, tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. E é através desse corpo que eu faço aquela que é a tua vontade. Aquela que é a tua vontade. E por isso cantamos juntos no salmo de hoje: eis que venho com prazer fazer a vossa vontade. É isso que nos salvou. O fato de o Cristo ter superado todos os desafios de sua humanidade, como Maria também o fez, para fazer prevalecer em tudo e por tudo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é uma só, que nós nos salvemos. Então, ao celebrarmos hoje a solenidade da Anunciação, queremos também nós alegrar-nos de coração. Celebramos o mistério da encarnação, que é o amor de Deus levado aos extremos por nós.
um amor que se entregou, né, de maneira pacífica, de maneira tranquila e de maneira também assim incondicional. Não colocou preço a nós, mas se entregou totalmente. Esse é o grande mistério de hoje. Então, durante essa quaresma, já nos aproximamos do término desse tempo penitencial. É um tempo em que fomos convidados, né, a rever a nossa caminhada de fé. Então, eis aqui, para o dia de hoje, uma boa provocação. Fazer um bom exame de consciência sobre o quanto, né, nós estamos fazendo do nosso corpo, né, como na segunda leitura, formaste-me um corpo, o quanto nós estamos sacrificando as nossas vontades, caprichos, os nossos orgulhos, as nossas vaidades, o quanto que estamos sacrificando a favor de Deus. É preciso perguntar-se sobre isso. Porque o mistério da Anunciação de hoje já nos aponta para a Páscoa e também para o Santo Natal. Então, se nós queremos de fato ser de Deus, como Maria o foi, e como Jesus ainda mais o é preciso ver o quanto que nós estamos configurando nossa vida à vontade de Deus, né? E para isso é preciso sacrificar tudo isso que eu dizia, nossas vaidades, nossos caprichos, a nossa arrogância às vezes, nossas presunções, né? Descer do altar do ego, descer do altar do nosso próprio ego, para verificar o quanto nós estamos sacrificando, né, a nossa vontade para a de Deus, ou se fazemos o contrário. O sacrifício de animais, o sacrifício de algumas coisas vai nos salvar, ou nós já entramos no Novo Testamento, ou seja, na nova dinâmica de Deus. Vamos, mesmo à custa do sofrimento pessoal, sacrificando a nossa vontade para fazer valer a dele, né? Conscientes de que assim ganharemos de novo o paraíso. Então peçamos ao Senhor nesse dia a graça de sermos fortes o suficiente para fazer valer a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Nesta solenidade, nós renovamos a aliança que Deus estabeleceu conosco, professando mais uma vez a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, ao Senhor que nos presenteia com o anúncio do seu Filho, peçamos com devoção, respondendo com fé a cada invocação. Escutai, Senhor, nossos pedidos. Missa de Maria, não é missa de Maria, nada a ver. Cristo, sempre renove em todos os povos o desejo por paz e liberdade, nós vos pedimos. Escutai, Senhor, nossos pedidos. Para que o exemplo da Virgem de Nazaré encoraje os sofredores, para ter esperança na boa notícia de Deus, nós vos pedimos. Escutai, Senhor, nossos pedidos. Ó Deus, que nos enviastes vosso Filho para nos libertar do pecado e devolver-nos a alegria, ouvi nossos pedidos, ouvi nós por Cristo nosso Senhor. Recebe, Deus amigo, estes dons que a ti trazemos, e felizes entre todos a partilha nós faremos. Ó Deus Pai, a ti trazemos pão e vinho uma vez mais. Um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigo, nossos pés e nossos braços, que encontram na unidade o alento pro cansaço. Ó Deus Pai, a ti trazemos pão e vinho uma vez mais. Um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigo, os projetos que alimentam convívio e o respeito entre os povos que se enfrentam. Ó Deus Pai, a ti trazemos pão e vinho uma vez mais. Um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Ó Deus Pai, a ti trazemos pão e vinho uma vez mais. Um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus onipotente, as oferendas da vossa Igreja, que comemora a sua origem na encarnação do vosso Filho, celebrando com alegria este grande mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso.
a Virgem Maria recebeu com fé o anúncio do anjo e à sombra do Espírito Santo acolheu com amor no seio puríssimo aquele que para salvar os seres humanos quis nascer entre eles. Assim cumpriam-se as promessas feitas a Israel e de modo inefável realizava-se a esperança das nações. Por essa razão, a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice,
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Luís Orione e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo, Dom Dario, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de modo especial aqueles a quem amamos e todos os outros que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Irmãos e irmãs, obedientes como Maria à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, rezemos todos com muita fé e amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Cristo, o Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima esta vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente, diz o Senhor. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dize a sua palavra e serei salvo. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho, mas encontram o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho.
neste momento de ação de graças em que silenciamos um pouco o coração, permitindo que a palavra que é lançada como semente em nossos corações, ela produza frutos. E a Eucaristia que recebemos, seja sacramentalmente como espiritualmente, permitir que esta Eucaristia gere vida nova em nós. Permitir que esta Eucaristia arranque de dentro de nós a força do velho Adão, a velha Eva, para fazer imperar dentro de nós a verdadeira imagem de filhos e filhas de Deus, que nos foi proposta com a encarnação. Daí que temos como modelo a Virgem Maria e o seu Filho Jesus, Senhor nosso e Redentor. Nesse clima em que permitimos a ação da palavra e da Eucaristia, nós vamos também agradecendo a Deus. Esses são os maiores dons, junto com a vida. Deus, ao nos dirigir a sua palavra, primeiramente nos criou. Ele disse e tudo foi feito. E segundo ato da palavra de Deus foi nos resgatar do pecado. Então a palavra tem o poder de nos purificar do pecado para que sejamos salvos. E a Eucaristia, que é a nossa comunhão íntima com o Senhor, ela não só alimenta-nos na fé, mas também ela transforma-nos de dentro para fora. O nosso coração vai sendo aos poucos lapidado com o coração de Jesus. Por isso que é importante comungar, se possível diariamente, porque um pouquinho a cada vez, na proporção que cedemos espaço para Deus, a Eucaristia vai transformando o nosso duro coração, como diz a palavra, transformando o nosso coração de pedra num coração de carne. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Ó Deus, confirmai em nossos corações os mistérios da verdadeira fé, para que, proclamando o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, aquele que nasceu da Virgem Maria, cheguemos à felicidade eterna pelo poder da sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Antes de encerrar, para ficar bem claro o porquê que hoje é a festa da alegria, observemos no Evangelho, quando o anjo comunica-se com Maria, a primeira coisa não é dar a ela uma missão, não. A primeira fala do anjo em absoluto é um convite à alegria. Alegra-te, cheia de graça. Depois da alegria vem a missão. Alegra-te, cheia de graça. E não é uma alegria qualquer. Ele logo diz o porquê dessa alegria. O Senhor está contigo. Então a nossa alegria, mesmo diante da pandemia, mesmo diante das crises, sanitária, financeira, humana, psicológica e assim por diante, o Senhor nos convida a alegrarmos porque Ele é o Deus Emanuel. Ele está conosco. E Ele sim poderá nos tirar dessa situação. Então nos lembremos que a alegria não é proposta só para hoje.
mas é algo que mantém vivo o coração do cristão. Segundo, não podemos servir a Deus se não entramos na dinâmica da sua alegria. Nosso Deus é o Deus da festa, por isso que o nosso calendário litúrgico é marcado por diversas festas, para que não nos esqueçamos que Ele não é o Deus da tristeza, não é o Deus da morte, não é o Deus da derrota, mas é o Deus da vida, é o Deus da alegria. Então, que nesta solenidade de hoje sejamos permeados pela alegria, como foi o coração de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, nossa Mãe, desça sobre cada um de vós e sobre vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força, ide em paz, permaneçam na paz e que Ele sempre vos acompanhe. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão. Reacendei em nós a chama batismal, ó dá-nos luz e vosso perdão. Reacendei em nós a chama batismal, ó dá-nos luz e vosso perdão. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai. Do meu pecado todo inteiro vem lavar-me e apagai completamente a minha culpa. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão. Reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão. Reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão.